Libra. E aí, vamos entender o signo de Libra agora. Para poder a gente entender qualquer signo, a gente tem que ir para a origem dele. Caso contrário, fica um monte de informação solta que não faz sentido. Vamos lá. O signo de Libra vem da polaridade Yang, que tem a ver com o movimento externo, elemento ar, que tem a ver com relações e o intelecto, modalidade cardinal. O cardinal é aquele que dá início. A gente já encontrou Áries como fogo cardinal, Câncer como a água cardinal e agora Libra como o ar cardinal. Então, assim como Áries e Câncer, Libra também tem como função dar início a algumas questões. Por estar voltado ao elemento ar, o elemento ar tem a ver com a conexão que a gente faz com as pessoas a nível relacional. Portanto, Libra é um signo de relacionamentos. Não necessariamente apenas relacionamentos íntimos, mas todo tipo de relação que você cria com outras pessoas, de contato social, a gente associa isso a Libra. Os signos são traduções de partes da realidade. A realidade por si só vai continuar acontecendo, mas à medida que a gente estuda os signos, a gente vai entendendo do que se trata cada âmbito e cada área da nossa vida. Então, quando a gente fala de Libra, a gente vai estar falando das relações. Daí que a gente encontra que Libra é um signo de relacionamentos, pessoas voltadas para relacionamentos, e por Libra ter como símbolo a balança, a gente entende que quando a gente fala que Libra é indeciso, é porque ele vai estar ponderando as coisas, colocando o peso na balança antes de considerar qualquer opinião a respeito de uma questão. Vai realmente observar os dois lados da moeda. A gente encontrou o elemento ar lá em Gêmeos, quando a gente compreendeu que a nossa mente é dual e que nós, como seres humanos, temos a capacidade racional que nos difere dos outros animais. Então o elemento ar aparece aqui novamente, porém depois de todas as 6 primeiras etapas evolutivas terem acontecido, passando de Áries até Virgem. Em Libra a gente já se encontra adultos capazes de se relacionar, mas um relacionamento diferente dos relacionamentos que a gente encontra nos outros signos. Em Libra a gente encontra as relações onde intelectualmente, racionalmente e por escolha a gente prefere ou não estar perto de uma pessoa. Esse é o relacionamento de Libra. Ele tem muito mais a ver com uma postura onde o ser humano por si só, ele sempre vai estar buscando uma parceria. Então as parcerias de Libra são aquelas parcerias que soam complementares. Mas para poder a gente viver relações maduras a nível adulto, a gente tem que estar de alguma forma com a nossa base já desenvolvida. E isso tudo representa os 6 primeiros signos. Libra aparece como o 7º signo e é aqui a gente começa a ver o equilíbrio das coisas. Vamos lá. Nós temos 12 signos, mas os 12 signos eles precisam ser interpretados como 6 eixos. Como as moedas. Toda moeda tem a cara e a coroa. Então, na verdade, em vez de a gente olhar como 12 signos, a gente vai olhar como 6 eixos. Então, se de um lado a gente vê Libra, do outro lado a gente vai ver o oposto complementar a Libra, que é o signo de Áries. Então, todo signo ele se desenvolve por completo quando ele inclui o seu lado oposto. E aí a gente começa a ver isso aqui em Libra, representado pela balança. Então, com a balança de Libra, a gente começa a entender que tudo tem um oposto. Vamos entender melhor isso. Se Libra é um signo voltado para o elemento ar, trazendo as relações humanas como necessidade de desenvolvimento, e Áries representa o nosso início, nosso ímpeto de ação, onde a gente não vai considerar nada e nem ninguém, existe a necessidade de um se conciliar com o outro. A gente desenvolve Áries num nível mais elevado apenas considerando Libra, e a gente desenvolve Libra num nível mais elevado apenas considerando Áries. Uma pessoa que é extremamente individualista e que apenas considera a si mesmo e as próprias vontades, ela está polarizada no extremo de Áries. Uma pessoa que vive um relacionamento onde
ela coloca o relacionamento sempre em primeiro lugar e desconsidera a própria vontade pessoal, ela está polarizada no extremo de Libra. Então o objetivo aqui é trazer a individualidade e as relações com os outros para o caminho do meio. A gente vai começar a entender os eixos daqui para frente. Todos são complementares, mas vamos falar mais um pouco de Libra. A polaridade Yang tem a ver com os movimentos externos, com o mundo externo, vamos colocar dessa forma. Libra, por se tratar de um signo de relacionamentos, é um signo onde a gente tem a necessidade de considerar o outro na nossa vida também. Mesmo que o outro seja difícil de lidar, alguma coisa ele sempre terá a nos ensinar. Libra, ele nos revela o outro. O que significa esse outro? Tudo que não sou eu representa o outro. Tudo aquilo que eu tenho dificuldade de lidar no outro é uma questão que eu preciso desenvolver em mim mesmo. Porque se a gente está no caminho da humanização, como eu já disse, todas as características humanas devem ser incluídas. Então, quando a gente encontra o outro na nossa vida, que é o tempo todo, depois que a gente sai da fase da infância e começa a perceber que existem outras pessoas diferentes de nós, isso tudo significa Libra. Em Gêmeos a gente encontra a polaridade da nossa mente, o elemento ar a nível mental, e em Libra a gente encontra o elemento ar nas relações, nos vínculos que a gente encontra com as outras pessoas. E aí aqui a gente começa a entender qual o cenário que a vida te traz em relação a outras pessoas. Quais são as características que te trazem admiração ou incômodo nas outras pessoas que aparecem na sua vida. Tudo isso representa Libra, porque Libra tem o objetivo do equilíbrio. Lembra, né? Só que não apenas isso. Libra, ele traz muito a questão da necessidade da sociabilidade. Então, quando a gente vai lidar muito com o nosso lado individualista, que também é necessário, a gente não vai dar tanta importância para o nível social das coisas. Porém, como o ser humano é um ser social também, a gente precisa considerar que nas relações humanas, a gente de vez em quando vai precisar colocar máscaras. Não no sentido de ser falso, mas no sentido de ser adaptável. E isso é Libra. A gente vai entender melhor por que a gente precisa fazer isso quando a gente for entender quem é o regente do signo de Libra. Libra é regido por Vênus. A gente logo vai falar sobre Vênus. A modalidade cardinal de Áries tem mais a ver com você fazer as suas vontades. Você pega e você vai lá e faz, não considerando nada nem ninguém. Porque de alguma forma você tem um destino a trilhar, uma vontade pessoal, e que ninguém precisa ser considerado na hora de você fazer esse movimento. Quando a gente considera Áries apenas polarizado em Áries. Quando a gente vê Libra como também um signo cardinal, a gente vai considerar que as relações humanas têm extrema importância, porque uma pessoa numa caverna, por exemplo, ela não vai se desenvolver. Ela precisa do contato humano, porque a partir do contato humano ela vai vendo o que ela não é no outro. E à medida que ela vê o que ela não é no outro, ela aprende também a ser aquilo que ela não é, que ela não considera que é. Porque o caminho da humanização, o caminho da individuação é desenvolver a capacidade humana de todas as características serem incluídas. E aí quando a pessoa está extremamente polarizada no signo de Libra, isso é muito comum para as pessoas fortemente librianas, a pessoa vai considerar sempre as relações, a pessoa vai sempre considerar a harmonia, mas isso pode acontecer em detrimento da vontade pessoal. Mais uma vez, a necessidade do equilíbrio, da balança acontecer. Lá em Câncer a gente encontrou também a modalidade cardinal, porém no elemento água. O elemento água da modalidade cardinal, Câncer, tem o objetivo de criar vínculos familiares, vínculos emocionais. A gente está falando do elemento água. Em Libra a gente também cria vínculos, porém são vínculos sociais. Aqui existe a necessidade da sociabilidade do ser humano para o próprio desenvolvimento. Então, como o símbolo da balança, Libra tem o objetivo de trazer harmonia e diplomacia. Por isso que as pessoas do signo de Libra têm um ímpeto natural, alguns em maior ou menor grau, de sempre trazer o bem-estar aonde eles estão. Porque o signo de Libra, ele tem essa função. Existe conflito? Libra vai trazer a reconciliação.
vai ponderar o lado negativo e positivo de ambas as partes, seja dela ou de outras pessoas envolvidas, e vai ponderar a nível racional, o elemento ar, para poder trazer a justiça. O que é justo, considerando os dois lados da moeda. Isso é Libra. Agora a gente vai entender um pouco melhor sobre o signo de Libra, considerando sua regente, Vênus. Porque quando a gente traz o planeta regente, a gente vai entender como que a gente funciona nesse mundo libriano a nível pessoal. Quando a gente considera Vênus ou qualquer outro planeta como um arquétipo, como um deus, uma deusa, a gente dá corpo para aquele arquétipo a fim da interpretação. À medida que a gente interpreta aquela deusa, aquele planeta, a gente vai conseguindo compreender como a gente tem lidado com aquele arquétipo na nossa vida. Para alguns ele é fluido, para alguns ele é um desafio. Vamos lá, vamos interpretar um pouco de Vênus agora.